Olá, meus queridos irmãos, graça e paz! Estamos dando início a mais uma Quarta Viva e eu quero te convidar a aproveitar esse tempo do início para pegar esse link e compartilhar com o máximo de pessoas possíveis para que eles também possam adorar ao nome do nosso Deus. Aproveitando esse momento também, eu te convido a fechar os teus olhos para que juntos possamos entregar esse momento de culto e adoração ao Senhor. E hoje, de forma específica, eu quero te convidar a estar orando pela Igreja Global, pela Noiva de Cristo. Se você pode, do lugar onde você está, feche seus olhos e vamos juntos nos unir em oração. Paizinho querido, muito obrigada pela oportunidade de, como igreja, estarmos unidos aqui, orando a Ti. Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor tem todo o poder e que o Senhor é um Deus vivo e real. Nós te entregamos a Tua noiva, Senhor, aos Seus pés, que o Senhor possa estar purificando as nossas vestes. Desperta a Tua noiva global, Senhor, a Tua igreja, não só do Parque Anchieta, mas espalhado pelo Brasil e pelo mundo, Senhor. Que a Tua igreja venha ser um contigo, que a Tua igreja venha crescer em estatura e graça diante do Senhor e venha estar preparada, declarando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós, como igreja, Senhor, queremos Te louvar e Te adorar na beleza da Tua santidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, se você pode, eu te convido a pegar a sua Bíblia em mãos. Eu já estou aqui com a minha. Se você não tem problema. Para que juntos possamos estar fazendo a leitura da Palavra do Senhor. E hoje nós vamos estar lendo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 6. Repetindo, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 5 ao 6. E diz assim a Palavra do Senhor. Porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos. Essa igreja aqui é a igreja de Tessalônica, que surgiu em meio a muito sofrimento, mas mesmo assim recebeu a palavra com alegria. Eu não sei o que você tem vivido, não sei das suas lutas, das suas dificuldades, talvez vivenciado na sua casa, na sua família, no seu trabalho, até mesmo consigo mesmo em meio aos seus pensamentos. Mas eu sei que nós temos um Deus que age em nós com muito poder. Não é que sempre teremos alegria, mas temos alegria sempre à nossa disposição. Que as nossas circunstâncias não venham determinar o curso da nossa vida. Que as situações ao redor não venham determinar quem nós somos do Senhor. Que as situações ao redor não venham nos impedir de adorá-lo como Ele merece. E é através dessa verdade que eu te convido para que juntos, do lugar onde nós estamos, a adorar o nome do nosso Deus com toda a força que existe dentro de nós. Não uma força porque nós somos super fortes, mas porque o poder do Senhor se aperfeiçoa em nossas fraquezas.
exército se levantou e vendo a dor de uma mulher, com a vida lhe presenteou. Ao ver o cego em Jericó e a fé em seu coração, ele estendeu a mão e o resgatou da escuridão. Se em nome de Jesus profetiza, Graça e paz, meus irmãos! Nós estamos dando início ao nosso momento missionário, porque nós estamos na campanha de Missões Rio. E o tema da nossa campanha de Missões Rio desse ano é Unidos Gerando Vida. Unidos gerando vida nas escolas, gerando vidas na rua, nas praças, gerando vida, quem sabe, na nossa família, unidos gerando vida. Amém? Que isso, para além de matemática, seja um estilo de vida para que nós possamos ser instrumentos de Deus, gerando vida onde passarmos. Amém, meus irmãos? Então, sem mais delongas, eu quero te convidar também para que juntos possamos declarar a nossa divisa, que se encontra lá em Atos, capítulo 4, versículo 32. Inclusive, se você ainda não marcou esse versículo na sua Bíblia, aproveita, pega aí uma caneta, um marca-texto, um lápis de cor bem bonito, abra em Atos e deixa marcado esse versículo aí. Amém? Vamos juntos recitar? Diz assim a palavra do Senhor: e era um só coração, e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuíam era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Aleluia! É uma dádiva poder declarar esse versículo. E hoje nós temos tido essa prática de, nas quartas-feiras, compartilhar um vídeo de alguma missão que acontece aqui no Rio de Janeiro. E para gerar essa esperança, expectativa no Senhor, nós trouxemos um testemunho que, para dar início a esse vídeo, eu gostaria de deixar uma pergunta para os irmãos hoje. Com quantos anos será que nós podemos gerar vida? Será que tem uma idade limite? Será que é igual carteira de motorista, que precisa fazer 18 anos para começar gerando vida? Será que assim também como a carteira de motorista nós temos um limite? Quando chega uma determinada idade nós não podemos mais gerar vida? Não. O Senhor disse o ide por todo mundo, e esse ide é para todos. Para todos. Todos nós, independente da idade, independente do nível social, independente do lugar onde nós habitamos, moramos, trabalhamos, nós podemos gerar vida. Amém, meu irmão? Isso me faz lembrar uma certa feita, quando eu estava em uma formação, nós estávamos na hora do almoço e um senhor bem idoso já, com os cabelinhos brancos, estava almoçando sozinho ali na mesa, eu não conhecia, mas eu sentei ao lado dele. E ali conversando, ele compartilhou comigo que o coração dele estava muito feliz. Aí eu, é verdade? Qual é o motivo da sua alegria? Por que o senhor está tão feliz?
E ele, animado, começou a me contar que no domingo passado, uma vizinha que todo domingo ele e a esposa convidavam para ir para a igreja e ela nunca ia, enfim, tinha aceitado o convite. E com os olhos marejados, cheios de lágrimas, ele olhou para mim e disse: minha irmã, ela recebeu Jesus. Ela agora é nossa irmã em Cristo. Ela foi salva, minha irmã. Aquele domingo foi um dia de salvação. E que honra poder participar disso. Ali, eu confesso para os irmãos que os meus olhos também ficaram marejados. Não pelo testemunho em si, né, que gerou sim alegria, mas pelo capricho, o zelo, a honra que ele tinha de estar contando aquele testemunho, de dizer que ele estava gerando vida. Nós também podemos ser esses que não só portam vidas, né? Não só somos portadores de vidas, mas somos aqueles que transmitem vidas. Que nós não venhamos desistir na primeira tentativa, mas seja em oração, seja em palavras, seja com um testemunho vivo, que nós possamos disseminar essa vida por onde passarmos. Amém? Vamos então assistir esse testemunho? Que Deus te abençoe. Eu sou enfermeira, já trabalhava no Hospital do Andaraí, mas não tinha assim um conhecimento sobre a capelania. Mesmo assim, eu fazia evangelismo lá no meu setor onde eu trabalhava, né, que é o Centro de Tratamento de Queimados. E um dia eu tomei conhecimento que dentro do hospital havia um serviço de capelania hospitalar. E na época eu ainda trabalhava. Depois eu me aposentei, fiquei bastante tempo, né, desfrutando da minha aposentadoria. E um dia eu senti a vontade, Deus me chamou para essa obra, né? Olha, esse trabalho é muito gratificante. Ele é tão gratificante que deixa a gente no sabor quando nós terminamos o trabalho, né? Assim, no cair da tarde. E muitas experiências que nós temos a respeito desse trabalho, e muito ficou marcante em mim. Eu estava no restaurante almoçando, o telefone tocou. E ela disse para mim: Dona Ivete, eu quero falar com a senhora. E eu disse: o que é? Ela disse: não, houve um milagre de Deus com a minha mãe. Eu não sabia, porque na verdade a Dona Ildete, ela estava sendo preparada para uma cirurgia de altíssimo risco, né? Muito alto risco, que o médico chegou a falar que para a própria família, que a cirurgia seria de alto risco. E nós oramos naquela tarde e uns dias depois a Dona Ildete foi para a sala de cirurgia. E a Fernanda me contou tudo isso no telefone. E ela disse que quando a mãe dela foi para a sala de cirurgia, ela ficou muito apreensiva, ela ficou muito nervosa, a Fernanda, né? Porque a Dona Ildete era uma senhora idosa, não é? Como já disse, a cirurgia de alto risco. E graças a Deus, né? A proteção de Deus foi muito grande e isso me marcou muito. E nós somos gratas a Deus por tudo que Ele tem feito. A cada leito que a gente vai visitar, a cada leito que nós vamos orar, a gente vê a mão de Deus ali. Porque esse trabalho, ele é feito com muito amor. Ele é feito verdadeiramente com muito amor, com muita disciplina, com muita ordem, não é? E quando Deus me chamou para essa obra, eu entendi, né, que Ele me preservou e continua preservando a minha saúde para que eu possa dar continuidade na obra dele. E eu sou muito feliz por isso, né? Graças a Deus, e quero continuar, porque até o momento não foi possível, né, nós retornarmos à obra por conta da pandemia. Mas até antes da pandemia nós trabalhávamos, eu já estava lá há quase 8 anos trabalhando. E pretendo voltar, como todos os irmãos que eu acho que querem voltar, porque eles comentam que ainda querem voltar. E gostaria de pedir orações, né, para que nós possamos retornar o mais breve possível, porque este trabalho realmente é muito importante. Importante para Deus e para nós.
mesma fé, somos o teu povo. Geração eleita, povo adquirido, somos o teu povo. Se na adversidade nos unirmos, geraremos uma aliança imutável, inquebrável. De mãos dadas mostraremos que o que nos mantém unidos é o chamado, o propósito, a missão. Juntos, todos juntos, vamos avançar sem desanimar. Juntos, sempre juntos, o reino proclamar, o amor anunciar, vidas transformar. Um só corpo, uma mente, a mesma fé, somos o teu povo. Oh, geração eleita, povo adquirido, somos o teu povo. Se na adversidade nos unirmos, geraremos uma aliança imutável, inquebrável. De mãos dadas mostraremos que o que nos mantém unidos é o chamado, o propósito, a missão. Juntos, todos juntos, vamos avançar sem desanimar. Juntos, sempre juntos, o reino proclamar, o amor anunciar, vidas transformar. Juntos, 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 todos juntos, juntos, sempre juntos, juntos, todos juntos, juntos, sempre juntos, 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 todos juntos, vamos avançar sem desanimar. Juntos, juntos, sempre juntos, o reino proclamar, o amor anunciar. Juntos, todos juntos, vamos avançar sem desanimar. Juntos, sempre juntos, o reino proclamar, o amor anunciar, vidas transformar. Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós nos alegramos pelo privilégio de, em mais esta quarta-feira viva, estarmos ligados através deste culto para
juntos refletirmos sobre as verdades contidas nas Escrituras Sagradas. Para nós é um privilégio ler e meditar naquilo que as Escrituras falam, contam acerca do ministério terreno do nosso Senhor Jesus. Por isso, nesta noite, nós queremos pensar sobre uma das passagens mais ilustrativas do poder miraculoso de Cristo. Esta passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, no texto que vai do versículo 1 ao versículo 8. Eu gostaria que você, da sua casa, ou onde quer que você esteja participando deste culto, se puder, se for possível, abra sua Bíblia e vamos juntos ler esta expressão que nos conta a história da cura de um paralítico em Cafarnaum. Mateus capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 8. O texto diz assim, vamos ler? Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua cidade. E eis que lhe levaram, lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam consigo mesmos: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes o coração, os pensamentos, disse: por que cogitais o mal nos vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Jesus, porém, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Os fatos narrados no texto que acabamos de ler aconteceram nos primeiros meses do ministério terreno do Senhor Jesus. Para eles verem e ouvirem as coisas que Jesus estava fazendo era uma novidade. Multidões e multidões se reuniam para ouvi-lo. Jesus
agora, conforme diz o texto, está em Cafarnaum, está em uma casa. Multidões e multidões estão reunidas ali para ouvi-lo. Mas ali também estão os escribas, os fariseus, os mestres da lei. E ao lermos o texto, nós nos damos conta de que foi exatamente ali, segundo o Evangelho de Mateus, que os fariseus e escribas tornaram pública a sua oposição a Cristo Jesus. Manifestaram de maneira clara que havia entre eles e Jesus uma barreira, que havia um conflito criado por eles mesmos contra o nosso Salvador. A segunda coisa que a gente percebe, citada por Mateus, é que foi a primeira vez que nós encontramos o Senhor Jesus perdoando pecados, perdoando o pecado de um indivíduo de maneira pública. É verdade que o ministério de Jesus foi marcado por esta ação perdoadora, mas é exatamente neste capítulo 9 que acontece a primeira ocorrência em que o pecado de um homem é perdoado. Mas eu quero destacar nesta noite a importância da fé. Porque o texto começa falando que 4 homens, 4 amigos se reuniram para levar um paralítico a Jesus. E Jesus, vendo-lhes a fé, percebendo que havia neles uma confiança ilimitada nele, Jesus, reagiu positivamente a esta atitude, a este comportamento. Por isso nós vamos pensar brevemente sobre os efeitos da fé em Jesus. O que é que acontece quando nós depositamos a nossa fé em Jesus? Se respondermos esta pergunta à luz do texto que lemos, nós encontraremos 4 respostas. A primeira, pela fé, nós nos reunimos, unimos esforços no sentido de levarmos os nossos amigos necessitados a Jesus. Porque foi exatamente isso que aqueles 4 homens fizeram. Eu não sei como eles souberam que Jesus estava em Cafarnaum. Eu não sei como eles souberam que Jesus estava naquela casa. Mas eu sei que eles que já tinham ouvido falar da fama de Jesus, já tinham ouvido falar que Jesus era alguém que tinha poder de curar, de operar milagres. Aqueles homens se uniram para levar o seu amigo a Cristo. E não apenas isto, aqueles homens o fizeram impulsionados pela fé, ou seja, pela certeza
de que Jesus ia resolver aquele problema, que do ponto de vista humano era um problema insolúvel, que do ponto de vista humano aquela era uma doença que não tinha cura. Mas eles sabiam que para Jesus não havia situações impossíveis, doenças incuráveis. Eles sabiam que o poder habitava em Cristo e por isso, impulsionados pela fé, eles foram a Jesus. E é maravilhoso pensar, queridos, que a Bíblia diz que Jesus, olhando para aqueles homens, viu, percebeu a existência da fé nos seus corações. Parece incrível dizer, queridos, que, embora Jesus Cristo realizasse obras portentosas, maravilhosas, embora a vida de Jesus, embora as palavras de Jesus fossem em si mesmas uma concitação, uma convocação ao exercício da fé, é estranho que a gente perceba que inúmeras pessoas, embora se colocassem à frente de Jesus, embora tivessem o privilégio de ouvi-lo, essas pessoas o faziam sem fé. Não havia da parte delas fé, confiança em Cristo Jesus. Estavam ali, ouviam Jesus, viam Jesus, mas não reagiam de maneira confiante. Eles não criam. Por essa razão, Jesus, sem dúvida nenhuma, alegrou-se em ver na mente, no coração daqueles homens uma verdadeira fé. Fé que se manifestava por meio das suas atitudes. Porque a fé, a verdadeira fé, ela faz com que a pessoa enfrente os desafios, os obstáculos e os ultrapasse. É exatamente isso que nós vamos ver também na vida daqueles homens. A vida de fé não é uma vida isenta de dificuldades, não é uma vida isenta de problemas, não é uma vida isenta de obstáculos, muito pelo contrário. A verdadeira fé se mostra, se evidencia em meio às dificuldades. E o texto diz que aqueles homens agora, aqueles amigos, verdadeiros amigos, pegam aquele homem, levam-no deitado em sua própria cama e vão. Imaginavam certamente que encontrariam da parte daqueles que estavam naquela casa uma atitude de boa vontade. Imaginariam ou imaginavam que as pessoas iriam permitir que eles entrassem, até mesmo facilitar a entrada deles. Afinal de contas, eles estavam levando um enfermo, um doente, alguém que por si mesmo não podia andar, se mover. Era de se
e era de se esperar que o coração daquelas pessoas se movesse de amor, de compaixão por aqueles homens, por aquele homem. Mas, para a surpresa deles, tal coisa não aconteceu. Eles não conseguiram entrar na casa, não lhe deram espaço, ninguém facilitou a passagem deles. Eles poderiam simplesmente olhar para aquele amigo e dizer: olha, infelizmente nós não podemos fazer nada. Nós fizemos a nossa parte. Nós trouxemos você. Nós pedimos para entrar. Nós clamamos, suplicamos, mas ninguém se moveu. Não deixaram a gente passar contigo. Infelizmente, nós vamos ter que voltar, esperar uma outra oportunidade. Vamos desistir, pelo menos agora. Mas o texto diz que eles não fizeram isto. O texto diz então que agora aqueles homens ficaram a imaginar, naturalmente, o que fazer e descobriram. E isso está no Evangelho de Marcos. Eles subiram ao telhado daquela casa, tiraram as telhas exatamente no lugar correspondente ao que Jesus estava e desceram o leito de tal maneira que aquele homem fosse colocado diante de Jesus. É o que nós podemos chamar, queridos, de o esforço do amor. É a tentativa de encontrar uma solução para um problema que no primeiro momento se nos parece insolúvel. E eles fizeram isso impulsionados pela fé. Pela fé, eles venceram. Pela fé, eles ultrapassaram aquele obstáculo. Pela fé, eles colocaram aquele amigo diante de Jesus. Dá para a gente imaginar aquelas pessoas ouvindo o barulho de alguém mexendo no teto da casa, e daqui a pouco eles percebem que as telhas estavam sendo tiradas, e daqui a pouco, com mais surpresa ainda, eles veem uma maca, uma padiola, uma cama, descendo lentamente até pousar diante de Jesus. Isso chama-se fé. Ah, queridos, a fé em Jesus, ela faz com que a gente não desista, com que a gente vá até o fim. Dificuldades sempre teremos de enfrentar quando nos dispusermos a ir ao encontro de Cristo. Elas acontecerão, elas surgirão, elas tentarão empecilhar a nossa caminhada e o êxito dos nossos esforços. Mas se nós estamos ou estivermos convictos de que Jesus pode, como de fato Ele pode mesmo, resolver o nosso problema. Ah, queridos, nós
nós nos esforçaremos, nós lutaremos até nos colocarmos diante do Mestre. Mas pela fé, queridos, nós recebemos uma outra bênção, porque até aqui os amigos agiram. Mas agora Jesus começa a agir. E a Bíblia diz que agora aquele homem está diante de Jesus. E Jesus, então, agora, olha para aquele homem que naturalmente estava esperando uma palavra de Jesus relacionada com a sua enfermidade. Mas Jesus olha para aquele homem e diz: perdoados estão os teus pecados. Perdoados os seus pecados estão. Jesus sabia e conhecia perfeitamente o coração daquele homem. Jesus conhecia a vida daquele homem. Nada daquilo que aquele homem pensava teria feito em outras ocasiões, nada era obscuro para Jesus. Ele conhecia tudo. E Jesus, então, que conhecia tudo acerca daquele homem, disse: perdoado estão os seus pecados. É claro, e vale a pena a gente lembrar aqui, que o texto não está dizendo que as enfermidades estão sempre ligadas a algum tipo de pecado particular. Não é isso que o texto diz. Até porque, quando nós lemos João capítulo 9, nós encontramos uma história onde Jesus mostra exatamente isto. A Bíblia diz que Jesus ia passando e ao lado da estrada estava um homem cego, e os discípulos, olhando para Jesus, perguntaram: Jesus, quem foi que pecou para que esse nascesse cego? Isto porque os judeus criam e ensinavam que uma pessoa podia pecar, inclusive no ventre dos seus pais ou da sua mãe, antes de ter nascido. E por isso aqueles discípulos olharam para Jesus e perguntaram: foi ele ou foram os seus pais? E Jesus então olhou para aqueles discípulos e disse: nem ele nem seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifeste a glória de Deus. Então, o que Jesus mostrou ali, que nem sempre as enfermidades estão ligadas, conectadas a algum pecado particular, pessoal daquela pessoa. É claro que de um modo geral, as enfermidades de um modo geral existem por causa do pecado. Mas nem sempre a enfermidade de uma pessoa é ocasionada por algum pecado. Jesus olhou para aquele homem e disse: os teus pecados estão perdoados. E aí a gente percebe o terceiro efeito da fé, ou seja, pela fé nós recebemos o perdão de Cristo. Queridos, se existe algo que é maravilhoso, é recebermos o perdão de Jesus. Porque ele veio ao mundo exatamente para isso. Aliás, lá na cruz, o clamor de Jesus foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus morreu para que, através dele, através do seu sacrifício derramado por nós, do seu sangue derramado por nós na cruz,
nós fôssemos ou recebêssemos o perdão de Deus. O perdão é uma dádiva de Deus. É uma bênção de Deus. Bênção que nós só recebemos por meio de Cristo. Só por meio dele. Os homens, nenhum homem, nenhum líder religioso tem em si mesmo essa autoridade de perdoar pecados. Essa autoridade pertence a Jesus. Somente por meio dele, você, eu e todos os seres humanos que queiram, que desejem, podem receber o perdão. Podem ser redimidos. Podem ter a sua vida purificada. Mas Jesus olha para aquele homem e aquele homem ainda está deitado no leito. Os escribas e fariseus estão criticando abertamente Jesus, dizendo: esse homem está blasfemando. Ele não pode perdoar pecados. Ele está fazendo algo que não pode fazer. E aí Jesus olha para aquele homem, para aqueles mestres religiosos, e diz: olha, por que vocês estão pensando o mal nos vossos corações? Por que vocês estão cogitando coisas ruins? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados. Eu digo, e aí olha para o homem e diz: levante-se, toma o teu leito e vai para a tua casa. E a Bíblia diz que de imediato aquele homem levantou-se, tomou o seu leito, a sua maca, e caminhou para a sua casa. Pela fé, as pessoas não apenas recebem o perdão de Deus, mas elas também experimentam em suas vidas a grandeza do poder de Deus. Aquilo que o ser humano não pode fazer por si mesmo. Aquilo que nenhum outro ser pode fazer por ele, Jesus pode. Para Jesus não existem impossíveis. Jesus olhou para aquele homem só com a sua palavra. Jesus disse: levante-se. Não sei por quantos anos aquele homem estava deitado naquela maca. Não sei sequer se aquele homem era um paralítico de nascença. Não sei. Mas eu sei que Jesus, com a sua palavra, removeu aquela dificuldade. E aquele homem pôde erguer-se, levantar-se, tomar o seu leito e na frente de todos começar a andar. Queridos, é exatamente isso que Jesus faz. E quando a gente fica imaginando, queridos, esta passagem à luz das
dos efeitos espirituais, nós poderíamos dizer e podemos dizer que o pecado, ele faz com que a criatura humana fique paralisada. Fique paralisada. Ele adoece. Ele faz com que o ser humano fique preso. Mas aí, aquele ser humano paralisado, infelicitado, sem condições de fazer nada por si mesmo, se volta para Cristo. Tem o privilégio de ouvir a palavra de Cristo. Ele crê, confia em Jesus. Ele recebe de Jesus o perdão. E quando ele é perdoado, de imediato também, a sua vida é dinamizada. Ele é liberto. Ele é liberto. Ele começa a andar em direção a Deus. Começa a ter uma nova maneira de viver, de se conduzir. A sua vida é transformada. Querido, eu quero finalizar esta mensagem dizendo que compensa depositar a fé no Filho de Deus. Eu sei que você já ouviu isto muitas vezes. Mas eu gostaria que você não apenas ouvisse esta expressão, estas palavras mais uma vez, mas que você aceitasse o desafio de experimentar isto. Se você está vivenciando algum tipo de dificuldade, algum tipo de crise, seja ela de que origem for, lembre-se que Jesus é suficientemente poderoso para te ajudar, para te abençoar, para te libertar. Então confie nele. Deposite a sua fé nele. E ele vai honrar a sua confiança, operando coisas grandiosas na sua vida. Que Deus queira te abençoar, a você e a todos os seus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, o teu Filho amado, nós queremos pedir a tua bênção, Pai, para aqueles que neste momento estão ouvindo a tua palavra. Pedir a tua bênção para aqueles que porventura estejam vivenciando algum tipo de dificuldade. Tem misericórdia deles, ó Deus. Opera das suas mentes. Ilumina-lhes os olhos da fé. Faze-os crer e confiar em Ti de todo o coração. Opera para a glória do Senhor em suas vidas. Abençoa cada um individualmente. Abençoe a cada um familiarmente. Abençoe a cada um para a glória do teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais uma Quarta Viva e que palavra abençoada! Se você anotou, por favor, compartilhe essas anotações com outras pessoas, para que elas também possam ser tão abençoadas
quanto você aí na sua casa tenho certeza que foi também. Meu irmão, eu não posso deixar de te avisar também que no link da descrição desse vídeo do nosso culto está o link para os pedidos de oração. E é muito importante porque através desse link nós podemos orar por você enquanto igreja. Se você teve dificuldade de visualizar esse link, sinaliza aqui no chat que nós vamos estar te ajudando. Outra coisa, tem irmãos que ainda não se encontram no grupo do WhatsApp de nossa igreja. E é muito importante porque lá nós colocamos todos os informes durante a semana da programação de nossa igreja. Aproveito para informar que as nossas redes sociais estão ativas a todo vapor, inclusive o Instagram com @Igreja do Parque Anchieta. Se você ainda não nos segue, por favor, nos siga lá para ficar atento também às informações, não só da igreja, como dos adolescentes, dos jovens e as outras programações que se seguem. Bom, que Deus te abençoe. Até domingo!